vós, ó Cristo Rei, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. E que direi? Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que aí estava e ouviu, dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: essa voz que ouviste não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso. E eu, quando for elevado da terra, trairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos nos aproximando do tempo pascal, próximos já de celebrarmos o mistério do nosso Senhor Jesus Cristo. No próximo domingo, já será domingo de Ramos. Vamos então nos adentrar nos mistérios do Senhor, celebrando o Cristo que morre e ressuscita por cada um de nós. Por isso a liturgia vai nos aproximando deste momento, vai nos aproximando deste mistério que celebraremos e vai nos ajudando a entender um pouco mais o sentido de tudo isso e por que Jesus se entregou a cada um de nós, por nós, morrendo na cruz, por amor a todos nós, pelos nossos pecados. A liturgia aponta um pouco nesse sentido. O Evangelho de São João nos aponta isso, mostrando que Jesus está ali próximo de Jerusalém, em Jerusalém já, para celebrar a Páscoa, a festa da Páscoa. Precisamos entender que a Páscoa, então, é a grande festa que os judeus celebravam. E já refletimos bastante sobre isso durante esse tempo quaresmal. Todos os judeus, melhor dizendo, ia para Jerusalém para celebrar ali, pois é onde se encontrava, era o grande momento, a grande festa. E claro, Jesus sabia que o seu momento estava se aproximando, a sua hora estava chegando, como diz o Evangelho de São João. Muitos já conheciam Jesus, sabiam do que estava acontecendo, muitos estavam já tentando encontrar um jeito de matar Jesus, os próprios judeus, fariseus e tantos outros. Como diz o bom mineiro,
eles estavam muncumunando, né? Assim que a gente fala, né? Muncumunando, né? Preparando, ali, arquitetando um jeito de matar Jesus, muncumunando contra o Senhor. E Jesus então, e o texto vai trazer muitas questões dessa angústia de Jesus a todos nós. Mas o Evangelho começa de uma forma interessante. Nós temos então aqui 2 gregos que vão para Jerusalém para adorar. Ora, só quem poderia fazer isso eram os judeus natos. Porém, existiam pessoas, gregos, pessoas de outros lugares, que simpatizavam com a religião judaica e buscavam tentar entender um pouco o que era aquilo. E esses gregos, então, se aproximam e vão até ali para adorar em Jerusalém, para adorar a Deus. Os gregos, melhor dizendo, eram muito racionais e eles tentavam as coisas, entender o sentimento, entender a razão, entender a filosofia, digamos assim, daquela religião. Mas algo mais surpreendente acontece. Eles se aproximam dos apóstolos e dizem assim: eu quero ver Jesus, queremos ver Jesus. Ver é diferente de conhecer. Eu posso ver e eu enxergo externamente. Com toda certeza, a fama de Jesus já tinha chegado na Grécia, já tinha chegado em várias regiões dali. A fama das curas, as ações de Jesus, as palavras de Jesus, tudo isso já tinha chegado no meio. Por isso, então, eles queriam conhecer melhor, ver Jesus. Quem é esse homem, afinal de contas, que tem arrastado multidões? Quem é esse homem que tem abalado as estruturas? Quem é esse homem que tem falado tão bem, que tem realizado tantas curas? Eu quero ver este homem. Porém, como disse, os gregos, eles eram bem racionais, a compreensão deles era mais racional. E para um grego, eles separavam a ideia do iluminado e da carne, do mundo espiritual e do mundo terrestre. Era uma espécie, podemos entender, chamada de gnose. É um pouco mais ligada ao conhecimento. Por isso, para eles, a ideia que nós temos de um Deus que assume a humanidade é inconcebível. Um Deus que se faz homem, que coisa estranha. Se para um judeu isso já era difícil, para um grego então, era mais complicado ainda. Como é que o iluminado, o perfeito se faz imperfeito? Não dava para compreender nem entender. É por isso que o Evangelho nos dá um susto. Por quê? Quando eles se aproximam de Filipe, Filipe vai lá e fala com André, fala: André, vão lá apresentar para Jesus, pega os gregos, e leva então os gregos ali para conhecer Jesus. E o que a gente imagina é que Jesus, quando encontrasse com eles, ia ter um diálogo talvez com os gregos, um diálogo muito belo, assim como foi com a samaritana, por exemplo. Mas quando Filipe e André então apresentam para Jesus os gregos, Jesus imediatamente começa a narrar a sua agonia. Jesus começa a narrar que está chegando a hora da sua morte, mostrando primeiramente para aqueles homens que eles precisam não só ver, mas conhecer Jesus. E que para conhecer Jesus, eles precisam entender que Jesus se fez um de nós. Que Jesus se fez homem como nós e que irá sofrer pelos nossos pecados. Aqui está a essência do amor de Deus por nós, a essência do cristianismo, a essência do nosso Senhor Jesus, que vem trazer a nós a salvação, a misericórdia e a compaixão. Depois disso não se fala mais dos gregos que ali se aproximavam, mas narra-se, Jesus vai narrando então o que está acontecendo com ele. É algo muito interessante, pois o evangelho que nós estamos, ou que ouvimos hoje, é o evangelho de São João. E esse texto de São João é a agonia de Jesus. O texto fala que Jesus ficou angustiado, ficou agoniado. E assim, nós conhecemos esse texto pelos evangelhos sinóticos, que são os 3 evangelhos próximos: Marcos, Mateus e Lucas. Esses 3 evangelhos são chamados de sinóticos. Eles são bem próximos e contam
da mesma visão. João conta tudo de uma forma diferente. Por isso, aqui é a mesma angústia que Jesus foi no Horto das Oliveiras e chorou sangue. É a mesma coisa. Mas qual é a angústia de Jesus? Qual é a angústia do Senhor que João quer destacar e mostrar aqui? A angústia de Jesus é o momento que está se aproximando, está chegando a sua hora, em que Ele vai morrer na cruz por cada um de nós. E essa angústia que o Senhor sente é um sentimento humano, mas não é um sentimento só de Jesus. A angústia no coração do Senhor é a angústia de todos nós. A minha angústia, a sua angústia. Porque na cruz, e como ouvimos no finalzinho do texto, diz assim: eu serei elevado e todas as coisas serão atraídas para mim. Tudo se encontra em Jesus. Tudo se encontra aos pés da cruz. Há uma expressão muito bela que eu uso até nas aulas de cristologia, no seminário, para a gente entender um pouco. Aos pés da cruz, passado, presente e futuro se encontram. A cruz é atemporal. Aos pés da cruz de Cristo, passado, presente e futuro se encontram. Tudo é atraído para a cruz de Cristo. Tudo e todos que já viveram, que vivem e que irão um dia nascer, todos se encontram aos pés da cruz do Senhor. E essa perspectiva temporal é também espacial, no sentido de que todas as pessoas, todas as raças, todas as religiões, gregos, brasileiros, japoneses, marcianos, seja de onde for, tudo se encontra aos pés do Senhor, tudo se encontra na cruz. Por isso, a angústia de Jesus, de estar se aproximando a sua hora, naquele instante o Senhor abraça a angústia de todos nós, de todo ser humano. Por isso a angústia no coração do Senhor é eterna. Por isso o Senhor está angustiado. E como São Marcos e os evangelistas sinóticos vão dizer, o Senhor chorou sangue, porque estava se aproximando o seu momento. Ali na cruz, ali naquele instante de angústia, o Senhor abraça a angústia de cada um de nós. A angústia de perder um ente querido, a angústia de não ter o que colocar na mesa de cada dia, a angústia das preocupações do trabalho, a angústia do esposo, da esposa, a angústia dos filhos, a angústia daqueles que perderam seus filhos ou perderam seus pais, a angústia daquele que está doente, a angústia daquele que está depressivo, daquele que está com a síndrome de pânico, a angústia daquele que não consegue enxergar um futuro, a angústia daquele que não vê sentido na vida, a angústia avassaladora daqueles que pensam em tirar a própria vida, as angústias que invadem o coração do ser humano. A angústia e o medo de começar algo novo, a angústia e o medo de tomar uma decisão em nossa vida, a angústia e o medo de saber que está chegando a nossa hora ou chegando a hora de alguém que amamos. O Senhor abraça tudo isso por misericórdia a cada um de nós. E essa angústia no coração de Jesus é para mostrar a cada um de nós que o Senhor na cruz nos coloca também. Que nós não estamos sozinhos no nosso caminhar do dia a dia, que nós não estamos sozinhos na cruz de cada dia, porque todos nós temos sim uma cruz para carregar. Não existe Cristo sem cruz. Da mesma forma, não existe cristão sem cruz. Eu sinto lhe informar, mas é assim. Porém, nós podemos escolher. Ou eu carrego a minha cruz com Cristo, ou eu carrego a minha cruz sem Cristo. Qual que você acha que é melhor? Que com Jesus, né? É mais fácil carregar a cruz de cada dia. Temos as nossas dificuldades, gente, todos nós, os nossos medos, as nossas angústias, a cruz de cada dia, sim, para carregar. Se estamos nesse mundo, é assim que viveremos, porém, o Senhor nos ajuda a carregar esta cruz.
Vinde a mim todos vós que estáis cansados, porque o meu fardo é leve e suave. Jesus não falou assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados, porque eu não vou ter fardo nenhum, não tem nada para carregar. Não, o Senhor disse: te ajudar a carregar a cruz de cada dia. Se você quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Isso é muito interessante observarmos, pois o próprio texto também traz, falando que aquele que é o rei deste mundo está para ser vencido. E Jesus nos traz um mundo novo, um reino novo. Quando nós nos aproximamos do Senhor, nos aproximamos de Jesus, mais dificuldade encontramos. Quando queremos fazer o que é certo, parece que tudo reza contra. Quando optamos por fazer o que é justo, de sermos honestos, parece que tudo vai ao contrário. Quando quer educar os seus filhos na forma certa, parece que aparece um tanto de espírito de porco para ensinar para o lado errado. Na expressão que nós dizemos também, tão comum a todos nós, parece que quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Por que será? Porque aqueles não querem que sigamos o caminho correto. O caminho certo é o mais difícil, é o caminho das pedras, mas é o caminho certo que nós precisamos optar em nossa vida. Por isso, precisamos confiar no Senhor, que o Senhor nos ajuda sim a carregar a cruz de cada dia. Entenda, nós não somos masoquistas, não gostamos de sofrer, é claro que não, mas no sofrimento experimentamos também os sofrimentos de Cristo. O Senhor abraça os nossos sofrimentos e as nossas dificuldades para que possamos caminhar rumo ao céu. Existe uma imagem, bem antes de Instagram, essas coisas todas, é um desenho muito interessante, talvez vocês já viram. Esta imagem é de uma pessoa, um jovem, uma pessoa, carregando uma cruz bem grandona. E ele vai arrastando, talvez vocês já viram, vai arrastando essa cruz enorme. E assim, ele está indo para o céu, lá na frente está o céu, belíssimo. Os anjos, todo mundo lá na frente, e ele está indo naquele caminho, arrastando aquela cruz enorme. Está pesado, está pesado, está pesado, enorme, difícil de carregar aquela cruz. Aí ele pega um serrote e serra um pedacinho da cruz que estava muito pesado. Bota a cruz no ombro de novo e carrega. Está pesado ainda, vou serrar essa cruz. Não sei fazer barulho de serrote não, mas tudo bem. E serra mais um pedacinho. Diminuiu o peso e vai carregando. E aí ele, já cortei e vou carregar, mas vou tirar um pedacinho da cruz. Corta mais um pouquinho, até que fica só um toquinho assim. Está mais fácil de carregar agora, né? A cruz ficou só um toquinho, pequenininho. Porém, quando ele chega um pouquinho mais à frente, tem um abismo enorme. E várias pessoas ao redor, com as suas cruzes, sem cortar, coloca a sua cruz no abismo, que é a sua ponte para passar para o céu. Como ele cortou a dele, e agora, José, o que fazer? É claro que a imagem é muito simples, mas nos ajuda a entender que com o Senhor carrega conosco a cruz e nos ajuda a caminhar. Precisamos confiar, ter a certeza e entregar ao Senhor as nossas cruzes de cada dia. A angústia no coração de Jesus é a sua angústia, a minha angústia, a angústia de toda a humanidade colocada na cruz do Senhor. Na próxima semana vamos nos aprofundar ainda mais nesse mistério, pois ao celebrarmos a cruz de Cristo, celebramos a ressurreição também do Senhor por cada um de nós. Há uma expressão muito bela de São João Crisóstomo, se eu não me engano, que eu gosto muito. Era o lema de Dom Mauro de Janaúba, que Deus o tenha, que diz assim: ad crucem ad lucem, ad crucem ad lucem, pela cruz a luz,
Pela cruz há luz. No caminho da cruz, na cruz de cada dia, veremos a luz da ressurreição do Senhor em nossa vida. Ad crucem, ad lucem. Amém. Vamos ficar de pé.